Saudações a todos, que a graça e a paz de Deus esteja no teu coração. Meus caros, o tema do vídeo de hoje é sobre uma chamada de uma igreja cristã, hipoteticamente cristã, para um culto, para um evento cultual. E a chamada do vídeo não tem nenhuma aparência ou aspecto de ser um culto cristão. E isso tem causado um grande alvoroço no meio cristão, no meio gospel, sobre esta polêmica chamada. Para vocês entenderem do que é que eu estou falando, eu vou colocar um pequeno vídeo, o vídeo da chamada deles, deste culto, para vocês entenderem. Aí, assim que vocês assistirem, fica a pergunta: parece culto para vocês isso? Não parece. Já posso te adiantar. Assista esse pequeno teaser aí. Para você entender o que é que significa esse taser, essa chamada vem novinha. Você viu uma boca mordendo o canto do lábio, tem 3x embaixo assim, e umas meninas dançando de forma sensual, e a chamada central que é o vem novinha. Vem novinha, qualquer pesquisa que você faça aí no YouTube ou no Google, vai mostrar para você algumas músicas de funk. Por isso você vê que no fundo musical tem um funk também batendo ali, que é a ideia de mundanizar totalmente essa chamada. Bom, essa igreja, ela não está fazendo um culto de funk, ainda que exista, né, louvores gospels de funk. Eu já fiquei horrorizado com esse movimento. É tentar trazer um mundo para dentro da igreja, para que a igreja não sinta a falta do mundo. É a mesma coisa daqueles que foram libertos do Egito, mas ficavam com saudades do Egito, queria viver as delícias do Egito e não se ligavam ao Senhor, por isso não entraram também à terra prometida. Esse é o aspecto do cristão de hoje, que tem essa saudade. Enquanto o pecado for doce para você, Jesus é amargo. O dia que o pecado for amargo para você, Jesus vai ficar doce. Pode ter certeza. Aquele que realmente é convertido, ele tem ódio do pecado, porque o pecado ofende a pessoa que ama ele, a pessoa que mais amou ele. Então a ideia não é ver se o pecado é bom para mim ou é mal para mim. Isso é egoísmo cristão, é não ter noção do que é ser cristão. Mas isso é a maioria, é uma grande maioria pensa assim. E a verdade é que o pecado ofende aquele que morreu por mim. Esse é o grande problema. Se eu o amo acima de todas as coisas, o pecado eu odeio, porque o pecado ofende a pessoa santa do meu Salvador. Mas se você não pensa assim ainda, então é o momento de você fazer uma reflexão e rever o teu conceito de cristianismo. Cristianismo não pode estar envolto apenas de preceitos, de dogmas, de tradicionalismo. Qual a diferença do tradicionalismo para o tradicional? O que essa igreja está fazendo é o seguinte: ela coloca esta chamada, a ideia é que quem assista, veja este evento divulgado nas mídias, venha uma grande massa de jovens, que não são cristãos, mas venham atraídos pela chamada, vem novinha, pelo funk, pelas meninas sensualizando. E aí, ao entrar para dentro da igreja, encontram então ali um culto, onde vai ser pregado o evangelho. Então eles vão ouvir o evangelho. Então pode ser que entre 100, 5 fique tocado pelo evangelho e renuncia-se, né, ao mundo aí. Esta é a estratégia deles, apoiado lá em 1 Coríntios capítulo 9, onde Paulo diz que se fez de judeus para ganhar os judeus. No final ele fala: me fiz de fraco para ganhar os fracos. Enfim, fiz de tudo um pouco para ganhar alguns para o evangelho, né? Então ele está querendo dizer que essa é a estratégia desta igreja, utilizando-se deste texto, o que é uma distorção do texto, porque a gente não flerta com o pecado. Nenhum cristão, ao anunciar o evangelho, flerta com o pecado, se veste de pecado, se anuncia como pecado para atrair o pecador. Depois que o pecador está aqui, aí eu prego o evangelho. Não. Sede santos, isso o Senhor Jesus disse, que nós deveríamos ser a luz do mundo e o sal da terra. É para nós colocar sabor no que está insípido e iluminar o que está em trevas. De maneira alguma nós temos que nos vestir de mundanos para atrair mundanos e depois pregar o evangelho para eles. Esta é a ideia desta abordagem. E eu preciso explicar isso para vocês, fazer um vídeo bem breve,
Mas o tradicionalismo e o tradicional são coisas distintas, assim como a religiosidade, né, o religiosismo da religião, elas diferem. O tradicional são pilares cristãos invioláveis, irretocáveis, não dá para reformá-los. São coisas que validam o caráter moral de Jesus Cristo. São pontos centrais que não se podem mudar, ou você perde todo o formato. Você perverte a ideia de cristianismo se você mexer em alguns pontos que são tradição. Mas a tradição é o que nós herdamos, não tradição humana, mas tradição daquilo que Cristo plantou. E a igreja se ajustou a Cristo, não aquela igreja que quer ajustar o mundo, né, para ajustar Cristo ao mundo, né? A verdade não é essa, aquilo que realmente foi ajustado a Cristo. Pontos centrais: renúncia, batismo, santa ceia, coisas que precisamos realmente passar por aquilo, pilares de caráter transformado, negar-se a si mesmo, tomar a cruz diariamente, pregar um evangelho, anunciar a outros, sabe, são coisas que não podem extrair de dentro do sistema cristão, porque você vai desmoronar toda a estrutura. Agora, tradicionalismo são preceitos humanos, usos e costumes, coisas que a igreja vai inventando pelo caminho. E isso daí não pode ser. O tradicionalismo é um engessamento. Olha, se a irmã cortar o cabelo, ela pecou, seu irmão deixa a barba crescer, não é nosso irmão, sabe? Mas quem é que falou isso? Não, irmão, de forma velada é isso que está dito. Você vai dentro da congregação, se você não faz a barba, você é um tipo de rebelde, mesmo que ele diz, olha, pode congregar, fica aí tranquilo, tá? Mas você não serve para ministério, você tá entendendo? Você é um tipo de rebelde. Ué, se você não serve para ministério porque tem barba, Jesus, irmãos, era barbudo, isso é certeza. Um judeu não apara a sua barba, ele cumpriu toda a sua lei, certo? É tradição dos judeus a barba, né? Os apóstolos tinham barbas, né? E esses camaradas, se chegasse hoje vestido como eles estavam lá dentro de um culto da congregação, os porteiros iam levar eles para fora, porque não ia nem reconhecer ele como o homem de Deus, o servo de Deus. Ia ser um desordeiro de certa forma, né? Isso é preceitos humanos, tradicionalismo. Com isso a igreja tem liberdade de mexer, de modular, de aperfeiçoar, de pôr ou tirar. Agora, com a tradição não pode. O que essa igreja fez, ela mexeu com a tradição. Isso é tradição, é fugir da tradição totalmente, apoiada em 1 Coríntios capítulo 9, onde Paulo dá a entender que ele fez algo, como ele diz, eu me fiz de fraco para ganhar os fracos. Então ele está dizendo, olha, fraco gosta de funk, o fraco... Não, a igreja nunca se vestiu de mundo para ganhar o mundo. Ela se veste de Cristo para ganhar o mundo, para perdoar o mundo, para fazer o mundo renascer nela. Certo? A igreja tem essa função de apresentar Jesus Cristo, né? Os serviços sociais de uma igreja é a coisa de menor importância. Música, então, de menor importância ainda. E não vem se sentir ofendido aqui, porque o carro central mesmo, o carro-chefe da igreja é o evangelho. É aquilo que transforma almas, converte, faz renascer uma nova criatura, para renascer em Cristo viver a vida eterna. É para isso que a igreja tem o seu propósito. Os outros propósitos são todos coadjuvantes. O propósito central, prioritário, é evangelho. E não é isso que tem acontecido em muitas das igrejas, como essa que escandalizou até a ministra Damares, que é evangélica. Ela soltou um tweet lá, dizendo que nunca viu, horrorizada. Então todas as demais igrejas, só que essa igreja já tem esse aspecto, essa característica. Lá em Goiânia, uma cidade lá, uns 100 e poucos quilômetros afastado da cidade de Goiânia, em Goiás, na verdade, em Águas Lindas, cidade de Águas Lindas. Ela já tinha feito um culto chamado Open Bar Culto, sabe, bem sugestivo, um bar, uma balada, né? Um happy hour ali, e para trazer pessoas. E aí dentro desse, quando chega lá, a verdade é que vai ser apresentado o evangelho. É meio que uma isca que eles fazem ali, um anzolzinho para fisgar. Porém, este de hoje, este de agora, vem novinha, é apologia à pedofilia, queridos. Vem novinha, não faz o menor sentido. Colocar uma boquinha mordendo, colocar 3x, colocar as moças dançando sensual. Isso daí, queridos, é perder totalmente a mão, a luz, a direção, a guia, tudo que vocês tinham, vocês perderam. Mas é a explicação que eu quis dar aqui ao canal, porque está rodando este vídeo para tudo quanto é lado, e eu tenho um público aqui comigo que eu respeito, que eu amo, e tenho sim o intento de sempre informar a verdade, de trazer a verdade bíblica,
e me comunicar a vocês, que já virou um hábito que eu tenho prazer em fazer. Saudações a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.